Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical, que é também dinâmica e que é muito importante para o crescimento espiritual das nossas vidas, porque nós estudamos a Bíblia, atualmente no contexto em que vivemos, sempre com aplicação para o nosso caminhar, que nós possamos fazê-lo de forma eficiente para melhor sermos testemunhas da verdade e do Evangelho de Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe todos que já estão aqui conosco, aqueles que vão acompanhar na rede social mais tarde, que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento. Seja conosco, guarda-nos, orienta-nos, dá-nos o entendimento para que possamos assimilar o ensino que vem da Tua Palavra para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E nesse início de ações de atividades da Igreja Pérola, janeiro, né, um mês mais calmo, mais tranquilo, férias. E, na verdade, nós pegamos o gás mesmo em fevereiro. E nós estamos trabalhando, nossa atividade, assim, muito importante, tema até do ano, no sentido de que igreja para fora dos portões. Então, nós estamos trabalhando a questão do discipulado. E, nesse momento, nós podemos dizer que estamos aqui numa escola bíblica discipuladora. E nós, no primeiro encontro, né, nós estamos, na verdade, fazendo um curso, né? No primeiro encontro, nós trabalhamos a pessoa de Jesus, as características de Jesus, a fidelidade de Jesus, a paciência, a bondade, a misericórdia, Jesus como nosso modelo de discípulo. Na segunda aula, nós falamos sobre a igreja multiplicadora, uma escola bíblica pulsante, e uma igreja que quer crescer, ela precisa entender que se ela não discipular, se ela não levar a mensagem a outras pessoas, a gente fica como num clube, num grupo maravilhoso como a Igreja Batista Pérola, com as suas dificuldades, com as suas limitações humanas, mas um local onde a gente tem prazer de estar. E a gente acaba se acostumando com essa alegria de nos encontrarmos e nos estagnamos. Então, a igreja que quer crescer precisa entender que ela precisa fazer discípulos. E nós, então, somos discípulos multiplicadores. E eu quero fazer uma pergunta para vocês e para quem nos assiste e nos assistirá. Quantas pessoas você falou sobre Jesus essa semana? A semana foi mais curta, né? Porque teve esses feriados, e aí a gente às vezes fica em família, às vezes a gente fica em casa, às vezes sai para alguns retiros, os irmãos crentes. Então, eu sei que a semana foi mais curta. Mas você, pelo menos, falou de Jesus para uma pessoa? Dialogou com essa pessoa, nem que seja rapidinho, na beira de um balcão, na entrega dos alimentos no supermercado. As coisas podem acontecer. Se a gente pedir, Deus vai dar, e a gente precisa estar de antena ligada, como dizia Ari Veloso. Antena ligada porque o Senhor vai te responder. Então, isso é importante da gente entender. Então, nós temos uma grande comissão. Qual é a grande comissão? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Pregou o Evangelho a toda criatura, tem que caminhar até onde? Hein, professor Elias? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, temos que caminhar com essa pessoa para que ela tenha uma consciência de se tornar um discípulo, dando um testemunho real por meio do batismo. Então, Jussara, você falou para quantas pessoas de Jesus? Falei para algumas pessoas, menos que na semana passada. Mas isso é só o primeiro passo. O passo completo é ensinando a guardar todas as coisas. Por isso que vem o discipulado, Gorete, para a gente fazer isso, né? Então, em Mateus 28, 18 a 20, diz o seguinte, e depois eu passo a palavra para Gorete, que vai trazer coisas maravilhosas para a gente hoje sobre o mesmo tema. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo:
É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Queridos, quem falou para nós irmos? Jesus, é a ordem dele. Então, um crente que passa 30 anos na igreja e não leva isso para alguma pessoa, tem alguma coisa errada. Porque ele falou que é para nós irmos e fazer discípulos. Fazer discípulos é falar de Jesus, mostrar do amor, a morte na cruz, o amor que perdoa, o sangue derramado, até a pessoa e ser batizada e se tornar um ativo de um grupo evangélico, no nosso caso, batista. Então, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, na verdade, Deus está em nós. E é o nosso companheiro, é o nosso amigo, para nos dar sabedoria para fazermos discípulos. Então, qual é o desejo desse processo? É que a gente se apaixone pelo discipulado. Eu estou apaixonado pelo discipulado. Aí eu já vou ver meu vizinho, minha vizinha aqui, se não quer estudar a Bíblia comigo. E nós vamos fornecer os materiais, tudo direitinho. Então, agora nós estamos dando essas aulas para nós entendermos a importância do discipulado. E depois nós vamos, em nome de Jesus, pelo menos uma pessoa durante esse ano, que vai passar por nossas mãos e vão chegar lá no fim e dizer, eu sou de Jesus, aleluia. Todos nós podemos fazer isso. E com o que nós temos visto e aprendido, nós ficaremos mais capazes para realizarmos essa missão. Então, bora lá, Gorete, seja bem-vinda, querida Pró, que também é apaixonada pelo discipulado e que já tem um grupo na casa dela de parentes, de familiares, e levando essa mensagem do amor de Deus para eles. Então, que Deus nos abençoe. E nesse processo, sexta-feira, temos culto no lar na casa de Roxinha, a Rita, e vai ser uma maravilha. Depois nós vamos ver a logística desse grande encontro na sexta-feira. Deus abençoe. Gorete, seja bem-vinda. Boa aula. Boa tarde a todos. E nessa tarde, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre essa ordem que Jesus nos deu. Nós acabamos de ler aí, em Mateus 28, a ordem que ele disse o quê? Ide e façam discípulos, né? Ele deu essa missão para cada um de nós. Ela não é exclusiva, né, para os missionários, para o pastor, para a liderança da igreja somente, mas ela é para todos os seguidores, né, de Jesus. Então, ele disse, ide e façam discípulos. É uma ordem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, como que acontece isso, né? Esse ide. Porque Jesus, ele não nos manda fazer algo simplesmente diz, faça isso, e ele não te dá ferramentas ou não diz como fazer. Né? A gente observa que quando Jesus ele caminhou ali com os discípulos, ele primeiro ele curou, depois ele disse que eles podiam curar. Vai e curem também meu nome. Expulsar demônios, ele fez primeiro. Primeiro ele expulsou os demônios, depois ele mandou os discípulos fazerem. No evangelho, como é que foi? Ele evangelizou, né? Ele falou do evangelho e depois ele disse, agora vão e façam. Então, Jesus ele sempre fez primeiro uma modelagem e depois ele exemplificou e depois ele disse, agora façam. Então, ele não deixou a gente assim, né? Façam e como fazer. Ele disse como fazer. Então, o que nós vamos ver aqui hoje é justamente esse modelo bíblico, né, de discipular. Como fazer discípulo. E aí tem um RD, guarde esse. Quem lembra aí do RD? Todo mundo, né? Nós falamos.
Muito bem. Relacionamento discipulador. Então, o relacionamento discipulador, ele pode ser no pequeno grupo, né, que é o PGM, ele pode ser também com uma pessoa, com duas pessoas. A gente pode trabalhar isso, né, esse relacionamento discipulador. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, sobre relacionamento discipulador. Tá? Mas antes, vou pedir o apoio aí. A gente vai assistir um vídeo, eu queria que vocês prestassem atenção. É um vídeo de mais ou menos, aproximadamente 7 minutos. Que fala sobre isso também. Então, atenção aí, vamos todos ouvir e ver. Enquanto fica pronto aí, só dizer, né, que esse material que nós vamos ver hoje, nós vamos estudar hoje, ele é o texto, né? Você vai ver aí que tem a apresentação, os slides, mas assim o texto ele é do livro Pequeno Grupo Multiplicador. Esse livro ele foi publicado por Missões Nacionais. Então esse conteúdo que a gente vai ver hoje aqui é um conteúdo que foi extraído, né, desse livro Pequeno Grupo Multiplicador. Descobre que não basta estar juntos. E o que acontece normalmente com o saco de batatas é isso. Batatas que estão unidas dentro do saco, mas elas continuam discípulos. Para que todos creiam. Quando nós pensamos na necessidade de nós vivermos como discípulos que convivem uns com os outros, quando nós descobrimos a essência da vida discipular, aí fica mais fácil conviver como discípulos. Na vida discipular, você descobre que não basta estar juntos. E o que acontece normalmente com o saco de batatas é isso. Batatas que estão unidas dentro do saco, mas elas continuam separadas. Elas são batatas. Elas não descobriram a força da unidade. Elas estão simplesmente reunidas num saco de batata. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o que significa ser transformado por Jesus de um saco de batatas num purê. Você pega a panela e você pode dizer que a panela é o pequeno grupo. E nesse pequeno grupo você coloca discípulos. E os discípulos estão ali. E eles convivem nesse pequeno grupo. É possível eu ter uma união de discípulos sem que eles experimentem aquela unidade que todos nós desejamos ter, que nós lemos lá no livro de Atos, na igreja primitiva. E sabe, esse pequeno grupo precisa experimentar a imersão na palavra de Deus. A água que vai nos ajudar a fazer o pirê pode ser comparada com a palavra de Deus, que é tão necessária para que esses discípulos possam amolecer, possam ser preparados para ser transformados num pirê. Depois que nós colocamos as batatas na panela, elas estão no pequeno grupo. Depois que nós acrescentamos a água, elas estão imersas na palavra de Deus. Elas precisam do fogo para que elas possam cozinhar, amolecer. É onde a intercessão, a presença do fogo do Espírito Santo no coração das pessoas e no grupo, promove o ambiente para que a obra de Deus aconteça naquele grupo e que a verdadeira união de espírito aconteça entre as pessoas. É só aí que a vida discipular de fato começa a se manifestar como algo sobrenatural. Nós só podemos viver de fato vida discipular como Deus planejou quando o Espírito Santo tem liberdade para amolecer nossos corações, transformar corações de pedra em corações de carne. O Espírito Santo tem liberdade para nos amolecer,
para que nós possamos ouvir a voz do Espírito e sermos abençoados para poder abençoar a outros. É interessante porque quando nós experimentamos essa mutualidade da vida do discípulo que quer abençoar outros, nós começamos a experimentar o que acontece na arte de fazer um purê. Você colocou a batata na panela, ela foi aquecida pelo fogo, e aquele fogo da intercessão vai amolecendo o coração. E sabe o que acontece? Você começa todo um exercício de tirar aquelas cascas, as máscaras vão caindo, nós vamos descobrindo quem nós somos, nos deixamos conhecer, e é essa obra que Deus vai fazendo. Deus vai nos libertando e nós vamos sendo autênticos, genuínos. Deus vai nos ajudando a mostrar quem nós somos e nós somos aceitos. Só que tem algumas feridas, e é interessante porque essas feridas demoram mais a sair. E são aqueles olhos da batata que tem que fazer um pouco mais de força para tirar. Mas eles saem, porque existe cura. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a ser curados. E na mutualidade, na vivência, nesse processo de nos transformar em purê, experimentar unidade, existe cura de Deus. Existe cura porque nós estamos cuidando uns dos outros. Existe cura porque nós estamos exortando uns aos outros. Existe cura porque nós estamos ensinando uns aos outros. A mutualidade é esse exercício da unidade do corpo, em que nós vivemos corpo de Cristo. Certamente, quando você tem panela, água, fogo, você experimenta aquele processo de tirar as cascas, você vê crescimento. E a vida discipular pode ser muito bem ilustrada por tudo isso. Mas existe um processo final, que é quando você abre a sua casa para receber pessoas que vão experimentar toda essa vivência discipular. É quando você se encontra com seu discipulador e você percebe que ele está investindo na sua vida. Quando você se encontra com seu discípulo e você investe vida na vida. E você percebe que Deus está agindo através da sua vida e está surgindo uma nova forma de ser. A vida discipular, ela produz isso. Da antiga forma, surge uma nova forma de ser, que tem a ver com o agir de Deus. Foi isso que aconteceu lá na igreja primitiva. Quando você vê Atos 2, eles se encontravam todos os dias. Eles tinham alegria de estar juntos, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam fazendo as refeições juntos, eles conviviam. E o que aconteceu é que o mundo da época foi impactado pelo agir de Deus na vida daqueles cristãos. O desejo de Deus hoje em dia não é diferente. Ele quer agir através da minha vida, da sua vida. Ele quer agir através da vida do seu pequeno grupo, através da vida do seu discípulo. E o nosso desafio é que a sua vida, a minha vida, a vida do seu discípulo, a vida do seu pequeno grupo, tem um impacto tremendo, transformando a nossa sociedade. E nós chegamos aqui, o purê está pronto. E esse é o desejo de Deus, que nós, na vivência como discípulo, discipulador, que na vivência do pequeno grupo nós nos transformemos num purê, nós tenhamos a experiência da unidade verdadeira, aquele plano que Deus tem para todos os seus discípulos, para a sua igreja. Jesus lá em João, capítulo 17, ele nos fala sobre isso. Ele mostra de uma maneira muito clara que ele deseja que os seus discípulos sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o meu desejo. Eu quero que você também possa experimentar plenamente o que significa ser discípulo de Jesus. Você está disposto a viver a vida discipular como o Senhor planejou? Que Deus o abençoe e que você possa viver como discípulo de Jesus a cada dia da sua vida. Então é isso, né? Vida na vida. Né? Quando ele fala aí desse desejo, né? Que Jesus tem
cada membro se torne um discípulo, né? Que cada membro se torne um discípulo. E para isso a gente precisa nos aproximar das pessoas, né? Não pode ser um relacionamento superficial. Tem que ter conhecimento, você tem que conhecer, você tem que estar próximo. Ele fala aí da casa, né? Interessante que esse vídeo ele está ali num ambiente do lar, uma cozinha, né? Preparando ali aquele prato, né? E ali ele mostra, porque é justamente nesse ambiente que muitas vezes a gente está ali reunidos como família, a gente senta à mesa, a gente conversa, às vezes com um amigo, né? Então isso vai gerando relacionamento, conhecimento, né? E é isso que a gente precisa desenvolver para cumprir a ordem de Jesus e de fazer discípulos. Então, vamos lá, né? Então, o que é esse RD? O relacionamento discipulador. Como eu disse, né? Jesus, ele não deu a ordem simplesmente e mandou nós fazermos discípulos sem dar orientação. Ele orientou. Então, tem uma base bíblica, tem um modelo que ele deixou, assim como ele fez. Então, esse modelo bíblico, o RD, né, é um modelo bíblico de formação espiritual, através de relacionamentos intencionais e transformadores. Os RDs nos permitem proximidade relacional, então a gente se relacionar com as pessoas, né, a gente precisa disso. Falar a verdade em amor. Porque imagine você falar com alguém, né, quando você tem liberdade de chamar e falar, ô meu irmão, né, amigo, né? Falar algo para ele, você ter liberdade de falar algo em amor, falar a verdade, né? Dizer, ter essa liberdade, tem que ter intimidade. Aqui no versículo que fala, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4:15. O RD também nos permite consolar, edificar, porque muitas vezes a gente está num ambiente aqui, da igreja, e nós nos encontramos como estamos aqui hoje, e depois cada um vai para o seu lar, vai para a sua casa, né? E cada um vai seguir, viver no seu dia a dia, a sua rotina, a sua vida. Mas como está a vida, né, de cada um? Será que precisando de algo, né? De oração, de um apoio, Então, a gente só consegue perceber isso se a gente estiver próximo. A gente vem em contato. Não basta só esse momento aqui, a gente está aqui reunido e depois cada um vai para a sua rotina, volta para a sua rotina e a gente não tem um relacionamento. Muito legal, assim, quando a gente sai, assim, vai para retiro, né? Porque fica todo mundo ali, aí aquela, né, come junto, acorda, toma café e está ali. Então, o retiro, ele é um ambiente maravilhoso, né? Quando sai, a igreja sai, vai para um lugar e está todo mundo ali junto. Então, isso é relacionamento. Então, isso vai fortalecendo. Aqui, segundo a carta aos Coríntios 1:4, também diz, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O RD também nos permite estimular as boas obras. Hebreus 10:24. Pensemos como nos estimular uns aos outros em amor e às boas obras. Então, o relacionamento discipulador, né, a gente nos permite fazer todas essas coisas, né? A gente pode ter mais proximidade, conhecer, saber até qual é o time do irmão, né? Quem sabe aí? Torce para que time, trabalha com quem, né? Eu ouvi um pastor dizendo que ele começou a discipular uma pessoa e essa pessoa fazia uma determinada modalidade esportiva que ele não... Para ele, é remo? Não, é aquele... Tem outra também, mas aquele citou foi a de... Que ele disse que para ele era pinchar. Quando você vê aqueles letreiros na rua, era pinchar, né? Mas não é, tem outro nome, tem um nome técnico, profissional, que é grafiteiro. Então, ele disse que quando falou, foi uma ofensa para ele, né? Que falou assim, pichar não sou pichador, é grafiteiro.
Então, mas ele não conhecia. E aí ele passou a apreciar isso. E aí teve um evento, né? Teve um evento onde ele ia apresentar ali o trabalho que foi feito, e esse pastor foi apreciar com ele. Então, ele passou a gostar, a se interessar por isso, porque era algo que o discípulo dele fazia. Então, isso é muito bom, né? E assim, é isso mesmo. Na verdade, é isso. Às vezes a gente está falando aqui de time, às vezes a gente não é o mesmo, né? Um time diferente, mas a gente precisa pelo menos saber, né? Para, de repente, até... Não pode dar briga, mas de repente tem com respeito, né? Você vai ali se alegrar com o seu que ganhou, mas você sabe, pô, mas o cara ali é do outro. E aí vai devagar, né? Pega leve, mas a gente precisa conhecer de verdade para a gente ter essa aproximação, para a gente conseguir ter um bom relacionamento, conversar de forma aberta, né? Instruir, ajudar quando precisar e estimular a fazer essas boas obras, porque foi assim que Jesus fez. Quando ele chamou os discípulos, e aí ele chama aqueles 2 primeiros, você acha que eles foram por quê, né? Por que eles foram seguir Jesus? Ele ia seguir alguém que eles não conheciam? Como é que eu vou falar para alguém que eu não conheço? E como aquela pessoa vai dar credibilidade ao que eu estou falando? A não ser que alguém fale assim, eu vou falar assim, Jussara. Eu falo, não, Jussara, aí eu vou dizer, qual é a minha percepção de Jussara? Aí Elias, que não conhece Jussara, ele vai falar, Jussara é uma pessoa boa, né? Então, pelo que eu falo, quem não conhece vai dar credibilidade ou não àquela pessoa. E os primeiros discípulos foi mais ou menos assim. Porque quem é que conhecia Jesus mais ali era João Batista, né, que era primo dele. E ele batizou Jesus. Então, ele sabia, ele disse ali que ele era, né, o Cordeiro de Deus. Então, aqueles discípulos ouviram aquilo. E, ele deu credibilidade a Jesus. E quando Jesus passa novamente, aí em João, vamos ver aqui João, como é importante essa questão, né? Por quê? Porque a gente não pode dar o que nós não temos. Então, a gente fala aqui de relacionamento, né? Discipulador, de ensino, mas a gente precisa ter para dar. Então, a gente precisa ter a nossa vida devocional com Deus, a gente precisa conhecer o nosso mestre para poder transmitir isso para as pessoas. E aqui em João, no relato aqui bíblico aqui do livro de João, capítulo 1, 35, Jesus ele já havia tido aquele primeiro contato, né, com os discípulos. Aqui nos evangelhos relatam isso também. Aqui em João fala que no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe, o que vocês estão procurando? Jesus perguntou para eles, vocês estão procurando o quê? Os 2 discípulos. E eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre. Olha, eles já chamaram Jesus de mestre, né? Já estava chamando Jesus de mestre. Onde o Senhor mora? Olha o interesse deles. Eles já queriam saber onde Jesus morava. Onde é a sua casa? Onde é que você mora? Jesus respondeu, venham ver. Então, o que aconteceu? Então, eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. E era mais ou menos 4h da tarde. Então, eles foram para a casa de Jesus. Será que Jesus tinha alguma coisa mais importante para fazer naquele dia? Porque ele encontrou ali na rua e disse, onde é que você mora? Se eu chegasse aqui, Olinda, você mora onde? Deixa eu ir lá para sua casa. Queria aprender. Você pode falar de Jesus? Eu quero aprender. Você pode falar para mim? Me ensine. Me fale desse Jesus.
Eu quero conhecer mais desse Jesus. Então, ali Jesus ele deu atenção a eles e levou. Né? Talvez ele tivesse alguma coisa mais importante para fazer naquele dia, talvez ele tivesse planejado outras coisas. Mas Jesus ele vai e dá atenção àqueles 2 discípulos, né, que estavam querendo, interessados em aprender, né, com o mestre, com o rabi. E aí é interessante que esse discipulado, né, fala da casa, mais uma vez, né, a gente vê aqui a casa, né, de casa. Então é um ambiente fora realmente daqui, desse local onde a gente está aqui reunido. Qual é o mal do século? Falta de tempo. Se a gente não prestar atenção, a gente não vai fazer discípulo. A gente tem que tirar um tempo. Mas, Jussara, a minha vida, nós estamos com alguma coisa errada. Estamos priorizando algo mais do que esse, vamos dizer assim, essa ordem de Jesus de fazer discípulos. E eu estava pensando nisso, Gorete, quando você falou assim, ele foi à casa da pessoa, né? Temos que ir à casa da pessoa, porque é o lugar de intimidade, de relacionamento, né? Então, eu vou me relacionar com a pessoa, quando a gente vai na casa do outro, parece que os laços se fortificam, não é? É tão bom ir na casa de alguém, fazer uma refeição, repartir um cafezinho, um pedaço de pão, e a gente dá risada. Isso é relacionamento. Por isso que ir à casa da pessoa, estar com a pessoa. E eu estava pensando nisso. Nós precisamos tirar esse termo da nossa vida, sabe? Inclusive eu. Está todo mundo cansado, está todo mundo sem tempo. Em nome de Jesus, nós vamos mudar o nosso vocabulário. Porque assim como você pensa na sua alma, assim você é. Se esse é o seu pensamento, a sua vida vai ser assim, sempre carregada. Precisamos mudar a mente. Senhor, me ensina a organizar o meu tempo. Me ensina, Senhor, para que eu seja mais feliz. E o mais interessante, que nós, os crentes, estamos com a mesma doença. A gente nunca tem tempo e está sempre ansioso, infeliz, não dorme direito, dor de estômago, porque a gente está correndo atrás. Será que a gente não está errado? Será que não é para a gente repensar? Senhor, ensina-me a organizar o meu tempo para que eu possa ir na casa de alguém, para que eu possa me sentar ao lado da pessoa e conversar com ela. Então, isso a gente tem que começar como igreja. A começar de mim, eu não vou mais falar isso. A minha vida está cheia, eu estou cansada, é muita coisa. Graças a Deus que nós temos coisas para fazer. É ou não é, Clebson? Graças a Deus que a gente tem trabalho. Graças a Deus. Agora, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Então, vamos parar com isso? Vamos tentar, pelo menos? Certo que de vez em quando a gente vai dar uma caída, mas a gente se ergue de novo. Vamos parar com isso de que a gente está sem tempo. Senhor, ajuda-me a organizar o meu tempo, porque a gente tem tempo para muita outra coisa. Eu digo de Jussara. Vocês eu não sei, estou falando de mim. Eu arranjo tempo para muita coisa. Eu arranjo tempo para ver algumas coisas que eu gosto na televisão. Eu arranjo tempo para assistir 2 horas de futebol, para os que são apaixonados. Eu arranjo tempo. Então, eu creio que a gente tem que começar mudando o pensamento para podermos realizar o que a gente está aprendendo hoje. Mudar o pensamento. Senhor, me ensina a organizar o meu tempo, porque as primícias do meu tempo eu quero dar para Ti. E aí nós vamos ver essa igreja que não vai caber. Talvez a gente não tenha crescido mais, porque a gente está lutando com o nosso braço. Era essa palavra que eu queria falar. Então, né, qual é o objetivo, vamos lá para o objetivo do relacionamento discipulador? É formar novos discípulos de Cristo, baseado em convivência, exemplo, ensino e cuidado.
Então, como eu disse, a gente precisa ter para dar. Precisa ter para dar. Jesus, ele fez primeiro e depois ele mandou os discípulos fazerem. Mas ele já tinha feito antes. Ele já tinha feito antes. Então, a gente precisa ter esse cuidado também, né? Porque a nossa vida, ela precisa ser condizente com o que a gente fala. Para que as pessoas, elas tenham, para que a nossa palavra, né? Para que a nossa vida, ela seja, para que as pessoas, ao olhar para nós, elas possam dar credibilidade àquilo que a gente está falando. E Paulo, ele diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, imitando a Cristo, está tudo certo. Então, a gente tem que buscar imitar Cristo, né? Tem que imitar Cristo e falar dele, evangelizar, né? Levar para as pessoas esse evangelho que ele mandou, obedecendo a ordem que ele estabeleceu ali em Mateus, quanto? Mateus 28, exatamente. 18 a 20. Não pode esquecer, porque esse ele é o cerne, né, da nossa missão como crentes em Jesus Cristo. A gente precisa. Eu dou graças a Deus, né, louvo a Deus. Quando eu lembro para o passado, que eu falo, Senhor, obrigado, porque um dia alguém falou para mim. E aí eu falei, nossa, que eu estou sendo egoísta, né, porque para quantos eu tenho falado, aí que a Sara falou aqui no início, né? Quanto eu tenho dedicado meu tempo, então, para falar para as pessoas. Se a pessoa não tivesse falado para mim, olha só, né? E eu sou tão grata a Deus por isso, né? Porque alguém falou. Alguém um dia me chamou para ir à igreja, para ouvir a palavra, para ouvir o evangelho. E algumas vezes outras pessoas já tinham falado. Então, graças a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus por isso. Porque senão, se eu não tivesse ouvido falar de Jesus, como eu ia crer? Como a palavra diz, né? Como eles vão crer se não tem quem pregue? Então, a gente precisa levar, de fato, essa mensagem que o Senhor ordenou. É muito importante mesmo. Como a Sara disse, né, a igreja não caberia, né? Se tivesse todo mundo aqui fizesse, se fosse cada membro fosse discípulo, a igreja não ia caber de tanta gente. Hein? Esse texto indicado aí, que é o de Mateus, mas Marcos também entra nesse um pouquinho. Infelizmente, lá em algum lugar, em algum ponto, foi na tradução, houve um pequeno equívoco. Quando bota ide fazer discípulos. A tradução, segundo alguns estudiosos, seria indo, façam discípulos. É diferente. Ide dá a ideia de envio. Você deve ser enviado para fazer discípulo em algum lugar. Mas não é essa a ideia. A ideia é, enquanto você estiver indo, não importa para onde, faça discípulos. Pode ir indo para o trabalho, indo para casa, comprar pão na padaria. Não importa. Onde você estiver indo, esteja pronto para fazer discípulos, que é diferente. Na tradução NVI já não tem o id. Aí diz, vão e façam discípulos. Mas no sentido assim de já assim, vão, agora estão preparados, vocês estiveram comigo, vão, e enquanto estiverem indo, façam discípulos. A nossa compreensão desse texto sempre foi do envio, né? Aí, chamada missionária. Foi enviado para fazer discípulo não sei aonde. Não, essa ordem é para mim e para você, onde estivermos. Não é enviar para o campo missionário, não. Onde estivermos, devemos estar prontos para fazer discípulos. Acho que se nós conseguirmos mudar isso na nossa mente, no nosso interior, muita coisa vai mudar. Verdade. Talvez por isso essa interpretação tenha colocado assim no entendimento, né, de muitos que fazer o ID seria para pessoas específicas, né, missionários, o missionário que faz discípulos. Ou então quando a gente estivesse no evangelismo, né,
só no evangelismo você vai falar de Jesus, mas essa forma de pensar nessa tradução, né, que é a original, indo, aí amplia, porque é onde estiver, né, pastor? Comprando pão, como você falou, né, caminhando, é no transporte, é no trabalho, onde tiver, vai estar falando de Jesus, você pode falar de Jesus e fazer discípulo. Do grafiteiro também, é verdade. Então, esse relacionamento ele é estruturado em 6 pilares, né? O relacionamento discipulador, ele é estruturado em 6 pilares que formam a palavra, esse acróstico, né? Forma a palavra raízes. Então, a gente vai ver aqui que cada letrinha dessa palavra raízes tem o seu significado, né? Eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo hoje, mas a gente pode continuar na próxima, né, Jussara? Então, vamos lá. A visão geral do acróstico. Então, vocês estão vendo aí, né? Cada letrinha da palavra raiz. Então, o R. Vamos lá? Vocês vão falar. O R é o quê, gente? A, I, Z, E e S. Solicitar conta. Então, um discipulado saudável cria raízes profundas na fé cristã. Tendo todos esses elementos aqui, primeiro relacionar, agregar, interceder. A gente viu aí no vídeo, né, que ele fala da água, que ele coloca ali no fogo, ela aquece, né, cozinha as batatas, e isso ele associa à oração. Então, quando a gente reúne, agrega essas pessoas, né, e a gente está ali reunido, a gente ora, está ali orando, reunido em oração, o Espírito Santo ele vai fazendo a obra. Então, é ele que vai fazer. Às vezes a gente se preocupa de como vamos fazer. Mas, Senhor, como é que eu vou fazer isso, né? Nem sei fazer. Nem sou tímida, não falo muito. O que é que eu vou falar? Na hora dá um branco, não consigo falar nada. Mas a gente precisa só dar o primeiro passo. Porque quem faz a obra no coração do outro é o Espírito Santo. Então, nós somos só instrumento. Quando Deus disse para Moisés, para ele tocar na rocha, era para tocar. Quem ia fazer o restante era ele. Então, assim também é hoje, né? Na nossa vida também, eu creio. Então, nós temos esses... Cada tópico desse, eu acho assim... A gente poderia trabalhar cada tópico desse aqui na próxima EBD. Não sei se será assim. A gente poderia continuar, ou a gente continua e passa um pouquinho do horário, por causa do horário. 5 horas já vai dar. 10 minutos, né? Então, eu vou falar aqui, relacionar, primeiro tópico, né? Que é o R. Construindo comunhão verdadeira. Então, no PGM, ele promove relacionamentos significativos, vai além das reuniões formais da igreja. Ele estimula, né, a convivência, o cuidado e o apoio mútuo. Os relacionamentos, eles geram confiança, testemunho, imitação de uma vida cristã saudável. Então, o relacionamento, ele gera isso, né? Gera confiança. Então, a pessoa vai poder conversar mais abertamente, você vai conhecer mais. Então, isso é necessário, né? O discipulado, ele começa aí, esse R, de relacionamento. A segunda letrinha aí do acróstico é agregar, integrar pessoas à vida cristã. Então, se tem aí um novo convertido, né? Muitas vezes tem um novo convertido, e ele precisa ser integrado, ele precisa aprender, né? A partir do momento que ele se converte, tem o batismo,
ele está ali integrado ali, já está na igreja, ainda talvez não esteja fazendo parte de nenhum ministério, né? Nenhum trabalho assim específico, nenhum grupo específico. E aí eu gosto até do tipo que a igreja trabalha, né? Que as pessoas chegam e vão como auxiliares, é professor auxiliar, e aí vai treinando já, vai estar ali no meio, está ali na salinha com as crianças, não é o professor, mas está ali, está aprendendo. E aí, futuramente, ele pode se tornar, né, se identificar com aquele ministério e depois seguir. Então, isso fortalece também o trabalho na igreja, esse discipulado. Né? Não é só um membro que está ali, que vem para a igreja e está ouvindo a pregação, vem ouvir também aqui na EBD, mas não está atuando. Né? E assim, o discipulado ele ajuda porque ele vai preparar mais a pessoa. Dá oportunidades também, ela vai ser melhor preparada. Então, o discipulado, além dessa questão cognitiva, né, que é o ensino do evangelho, que tem muito bem, eu acho assim, na igreja, forte, né, porque a gente está aqui ouvindo, está na escola bíblica, está no culto, está ouvindo uma mensagem. Então, essa parte ela é muito forte, né, trabalhado fortemente aqui na igreja. E tem também o discipulado, também a questão afetiva, que é a proximidade e o exemplo, que é o que eu falei, né? Que aí tem, que é o outro lado, que é você estar próximo, conhecer mais a pessoa. Não só daquele momento aqui, que a gente se reúne, que está todo mundo junto, e depois cada um vai para a sua rotina e ninguém se conhece muito. Isso acontece muito em igrejas grandes, né? Onde é mais difícil, né, esse relacionamento. Em igrejas pequenas, até as pessoas se conhecem mais. Eu tenho uma amiga que ela sempre falava isso, né? Era uma das queixas dela. Falava, ela era de uma igreja enorme e tinha muitos membros. E uma das coisas que ela sempre falava, ela falava, nossa, eu não conheço ninguém. Porque, assim, quando termina a reunião, todo mundo sai. E, assim, ela não conhecia as pessoas. Ela via ali, mas ela não conhecia. E igreja grande é assim. Então, assim, na igreja grande, principalmente, igreja que tem muitos membros, você tem que ter esses grupos, eles são essenciais para que as pessoas tenham mais aproximação, né? Consiga se relacionar ali e se conhecerem mais. Então, discípulos geram discípulos. Então, os membros têm que se tornar discipuladores, foi o que a gente viu aqui no início. A próxima aqui é interceder, o interceder, oração como base do discipulado. Então, o PGM é um ambiente de intercessão constante. Precisa orar, né? Precisa orar para que Deus ele possa estar fazendo ali o mover na vida de cada um. No vídeo a gente viu ali aquela batata, quando ela aquece, aí ela começa a soltar casca, né? A batata é assim, né? Mas tem umas partezinhas que são mais difíceis. Você tira e fica aqueles pontinhos, né, na batata. Às vezes tem que pegar uma faquinha para poder tirar. Elas são mais difíceis. E a oração, né, ela tem esse poder de estar fazendo essa transformação na nossa vida. Até naquelas coisas que a gente acha que não vai conseguir, né? Nós mesmos não vamos conseguir, mas através da oração, do agir de Deus, a gente consegue. Então, esse ambiente de intercessão, né, oração, e os resultados é o quê? Fortalece a comunhão espiritual e produz crescimento e transformação. Onde há oração, há cuidado espiritual. Então, a oração ela é necessária, essencial, né? Toda vez que a gente está reunido, é necessário orar. É bom, né? Quando a gente ora, chega alguém na nossa casa, faz uma visita, depois a gente ora na saída, né? Abençoa, ou na chegada. Mas é muito bom, né? O Z, zelar pelas pessoas. Cuidado pastoral e vida em transparência. Então, o PGM é espaço de escuta, apoio e confiança. Os membros compartilham alegrias, dificuldades e desafios da vida cristã. Isso é necessário? É. Como eu falei, a gente não pode ficar na superficialidade. De aí abraça a pessoa e o que ela está passando, né?
Às vezes a pessoa está com alguma dificuldade aí, né? É a mesma coisa de se falar do pão da vida, o evangelho, a palavra de Deus, e a pessoa está com fome de pão, e a gente sabe, mas a gente não dá o pão. Então precisa do pão também. Então, primeiro o pão para saciar a fome, porque ela vai prestar mais atenção até, né? na mensagem, na palavra. Então a gente precisa estar atento às necessidades, né, das pessoas também. A gente precisa zelar pelas pessoas. O cuidado se estende além do grupo. Então, saúde emocional, saúde familiar, espiritual e necessidades práticas. Elas estão associadas. Jesus ele fazia isso com os discípulos, né? Então, quando Jesus chamou Pedro, Pedro era pescador. Não sei se Pedro sustentava a casa dele com aquilo, né, com aquele trabalho. Mas Jesus se importa com o trabalho de Pedro. E quando ele passa a noite toda pescando e não pesca nada, aí Jesus ele diz o quê para ele? Ele podia dizer: Pedro, larga esse trabalho, né? Larga isso, essas redes, essa pesca. Você vai ser pescador, venha, me siga. Isso não é importante, mas aquilo era importante para Pedro. Era através daquele trabalho que ele se sustentava. Então Jesus ele dá importância ao trabalho que Pedro fazia. E ele disse: vá, lance a rede de novo, né? E aí Pedro vai, sobre a tua palavra lançarei. Então, olhe só como o exemplo, né? Como eu disse, Jesus ele não só diz para fazer, mas ele fez, ele já fez. Então, ele deixou o modelo, ele diz como nós temos que fazer também. Então, não dá para separar essas coisas. Não dá para a gente falar: ô irmão, a paz do Senhor, né? Vá com Deus, Deus te abençoe. E a gente não olhar também as outras necessidades. Então, envolve tudo isso nessa saúde emocional, como é que está a pessoa, familiar, como é que está a família, a espiritual e necessidades práticas. Zelar pelas pessoas. O amor vivido fala mais que palavras. Não é verdade? Ensinar o evangelho. Ensinar o evangelho. Cristo no centro do PGM. Se não tiver Cristo, precisa reunir? A reunião vai ser um encontro social, né? Só. Então tem que ter Cristo. Cristo tem que estar no centro. O PGM é apenas se ele não tivesse Cristo, ele seria apenas um encontro social, né? Seu propósito é edificação espiritual. Então, quando a gente se reúne ali, tem que lembrar. A gente gosta de comer, né? Gosta de comida, gosta de café. Se for de noite, tem que ter um café. Tem que ter um negocinho para comer, para beber. Mas a gente não pode perder esse foco que o propósito é a edificação espiritual. Então, tem que ter a palavra, tem que ter a oração, né? Tem que ter isso também. O evangelho, ele é poderoso. O evangelho, ele transforma vidas, ele sustenta a fé, ele orienta todas as áreas da vida. Então, o ensino bíblico aplicado para a realidade diária. Sem o evangelho, o PGM perde a sua razão de existir. Eu estou falando aqui PGM, pequeno grupo multiplicador, mas como eu falei no início, isso aqui também pode ser uma pessoa, pode ser 2 pessoas. Quando Jesus foi com os 2, era só 2 discípulos. Foi para a casa dele, só tinha 2. Até então. Então, aqueles 2 eram importantes, né? Eram importantes. Então, o PGM não precisa ser de 10, né? Não pode ser grande. Na verdade, ele tem que ser pequeno mesmo. Até 15, né, Sara? Pronto. E, por último, aqui o S. Solicitar contas. Crescimento com responsabilidade. O PGM promove prestação de contas. Prestação de contas, porque a gente precisa acompanhar. Né? Você ensina o aluno lá na escola, quando ele está lá aprendendo, aí ele faz uma avaliação, né? Para ver como é que está. A intenção dessa avaliação é ver como que está, se está desenvolvendo bem, né? Se está, talvez o método, né? Se ele está se adaptando. Tem pessoas que às vezes não tem pessoas que têm uma dificuldade com exatas, né? Aí você fica, nossa, como que vai ensinar, né? Exatas para um aluno que tem dificuldade com exatas. Mas aí tem métodos para isso, para desenvolver. E a gente precisa estar atento também, quando falar em prestação de contas,
com esse crescimento que ele precisa ser gradativo, né, mas que ele precisa acontecer. Então, ele incentiva, né, a vida devocional, santificação pessoal, relacionamento saudável, serviço no corpo de Cristo. A vida devocional, a gente tem que estar incentivando sempre as pessoas a ter essa vida devocional, a ler a palavra, né, convidar para vir à igreja, para as reuniões da igreja. Então, não ficar só lá naquele... chama também, seu discípulo está ali, chama para vir à igreja também, isso é muito importante. E quais são os benefícios disso? Né? Ajuda no amadurecimento espiritual e estimula o compromisso contínuo com Deus. Então, o discipulado, ele gera responsabilidade e transformação. E aí a gente já está acabando já, então nós vimos aí todas as letrinhas aí, né, do acróstico da palavra raízes. E a gente vai para o penúltimo aí slide que fala sobre um ambiente de discipulado integral, né, que é o PGM. Ele é um ambiente de discipulado integral. Relacionamento discipulador gera raízes profundas. Está vendo essa árvore aí? Olha as raízes dela. Será que se bater um vento aí ela derruba? Derruba não. Então, o discipulado, né, o PGM, esse contato, né, vamos ali, essa parceria, porque você sempre se espelha em alguém, né? A gente sempre tem aquela questão, hoje as pessoas têm uns que chamam de mentor, né? É o meu mentor, me espelho nessa pessoa. Mas, né, o que é que nós estamos sendo para os outros, né? O que as pessoas estão vendo em nós. Então, a gente precisa ser também esse espelho que reflete Jesus para as pessoas. Então, o discipulado, PGM, ele fortalece a igreja de forma saudável e bíblica. Onde há raízes, há crescimento duradouro. Por quê? Porque firmados, conhecendo a palavra, a pessoa está ali, ela não vai sair disso assim tão facilmente, né? Quanto mais raízes ela tiver, mais firme ela está, mais certeza ela tem daquilo que ela crê, né? Mais firmada em Cristo ela está. Então, isso é importantíssimo. Criar, né, esse vínculo com as pessoas para gerar raízes profundas. E aí, por fim, trazendo de novo aí só para relembrar, aí vocês vão dizer comigo de novo, o R é o quê, gente? A, I, Z, E e S. Então, vamos fazer isso? Amém, né? Vivendo os princípios de raízes, não esqueçam, o pequeno grupo se torna um ambiente onde discípulos são formados, vidas são transformadas e o evangelho é multiplicado de maneira prática e relacional. Então, vamos praticar aí raízes, não esqueça. Vou pedir a Clebson que, por favor, faça uma placa com isso. Pode ser? Para a gente botar na entrada ali. A gente vai lembrar toda vez que chegarmos na igreja. Toda vez que viermos para cá. Que o Espírito de Deus, olha, né, nos incomode de uma forma tão extraordinária. Raízes. Onde há um discipulado verdadeiro, há profundidade, né? E as raízes profundas. Nós somos uma árvore de areia de praia ou somos uma árvore profunda que vem a chuva, o vento, ela rodopia, mas não cai? E é assim que nós precisamos ser, né? Muito bem, muito obrigada. Que maravilha, que maravilha. Domingo que vem, nós vamos começar com o S. Qual era o S? O último era o quê? Solicitar contas. E eu vou fazer uma avaliação para saber o quanto nós gravamos no coração e na mente. Ou melhor, na mente e no coração. Domingo que vem, ninguém perca a avaliação da aula da professora Goretti.
com prática. Nós vamos simular um PGM e nós vamos fazer uma encenação e um teatro da realidade para nós praticarmos. Quando estivermos atuando e acontecer alguma coisa, nós já vamos saber como fazer. Esse solicitar contas é algo tão profundo e as pessoas não entendem às vezes. Ninguém tem nada com a minha vida. Quem disse? Se você é um servo de Jesus, faz parte do corpo de Cristo, numa determinada igreja, num determinado local, num determinado grupo, uns precisam solicitar contas uns dos outros. Vocês sabiam disso? Sabiam disso, que precisamos solicitar contas? E às vezes não acontece. Cada um leva a sua vida como quer. E não é bem assim. Para ter raízes profundas, a gente precisa ajudar o outro. Que às vezes a gente se perde um pouco, dispersa um pouco. Aí o outro vem e fala, e você pode rever e acertar o passo de novo. É nesse sentido. Solicitar contas não é julgar o outro. Não é julgamento. É dizer, como vai você? Como foi a sua semana? Perfeitamente. O estágio que está. Perfeitamente. Tem um gráfico, Gorete, bem legal. São vários círculos até chegar no miolo. Aí você tem o primeiro contato lá, o evangelismo. Aí começa o discipulado, começa o treinamento. Aí a pessoa vai ser auxiliar. Do auxiliar, ela passa para a liderança. Da liderança, ela passa para ser uma pessoa responsável, confiável no corpo de Cristo. É lá da ponta, o primeiro contato, e transformar essa pessoa, por meio do discipulado, em líderes fortes, fiéis à palavra de Deus. Então, domingo que vem, não perca a nossa prática. Prática de tudo isso que aprendemos hoje. Nós queremos ser raízes? Sim ou não? Sim? Então, vamos ser raízes fortes, profundas. Tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês aqui presentes e os que nos ouvem, nos ouvirão. E que a gente saia daqui renovado, como eu estou saindo renovado. Então, um grande abraço. Até a próxima aula do PGM.